Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo a você a esse canal católico com muito orgulho. Espero que essas palavras possam entrar dentro do seu coração e que a força do Espírito Santo habite em vós por essas palavras que vou dizer. Então, irmãos, nós estamos aqui com mais um canal católico com muito orgulho e nós temos uma pergunta que é: qual a diferença entre o pecado venial e o pecado mortal? Antes de nós começarmos a responder essa pergunta, eu vou pedir que você aí me deixe esse like aqui embaixo nesse canal para dar uma força para nós, para que essas palavras de evangelização cheguem a outras pessoas assim como chegou até você. Talvez você não possa estar aqui, não teve a formação, não teve estudo, não pode estar gravando um vídeo como eu sobre a formação católica, mas se você deixa o seu like aqui embaixo, você já está dando força para que outras pessoas recebam essa graça e você também recebe tantos méritos e bênçãos e graça do céu como eu que estou aqui falando. E vamos embora a mais um canal, a mais um vídeo que nós temos para responder hoje. Bom, as pessoas me fazem a pergunta sobre essa questão do pecado venial e pecado mortal, né? Qual a diferença de um para o outro? Bom, o pecado venial, a palavra venial vem de venia, é a reverência que o sacerdote faz quando vai subir no altar. É um sinal de respeito a Deus que está acima dele. Então ele faz uma reverência. Essa palavra venia quer dizer reverência, quer dizer respeito ou quer dizer pequeno, minúsculo. E essa palavra pecado venial é porque são faltas leves, faltas cotidianas que a gente comete. Impaciência, suspiro, falta de caridade. Essas são pecados veniais, algo leve. O pecado mortal, ele recebeu esse nome porque ele mata a graça santificante recebida no batismo, ao qual é descrito no livro de Apocalipse, quando o anjo pergunta quem são esses de veste branca. E ele mesmo responde, né? São aqueles que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E essa veste branca, ela é o crachá, a credencial, ou até mesmo a chave para entrar no céu. Sem ela, nós não entramos no céu. E ela é recebida no batismo. Méritos da graça de Nosso Senhor, né? Então essa graça santificante, ela é morta pelo pecado mortal. Há pessoas que dizem que esse termo não existe, que é trocado. Bom, eu estou aqui com o volume do Catecismo da Igreja Católica, reformado, aliás, no ano de 1885 a 87, a pedido do Santo Papa João Paulo II, que pediu a Joseph Ratzinger, que tornou-se depois Papa Bento XVI, que era na época era prefeito para a doutrina da fé. Ele era responsável por isso. Aí ele e mais alguns cardeais fizeram essa reforma no atual catecismo. E no atual catecismo ele trata o pecado como um pecado mortal. Não trata como matéria grave, ele trata como pecado mortal. Bom, se você acha que isso é um termo errado, eu peço então que você vá e estude o Concílio de Trento de 1547, quando nesse concílio, no reinado era o Papa Pio V, ele cria um catecismo para condensar a fé, para ser explicada a fé naquilo que os católicos acreditam. E ele compilou o segundo catecismo, por assim dizer, que era o Catecismo Romano. Então, se você acha que esse termo está errado, então eu peço que você também olhe e busque um Catecismo Romano, que é anterior do Catecismo de Pio X, tá? Só para deixar de relance. Catecismo de Pio X é um, Catecismo Romano é outro. Estou falando de Catecismo Romano. Lá vai estar o termo pecado mortal, né? Vai estar, se não me engano, até como pecado mortalis, né? Então, lá você vai encontrar esse termo. Há pessoas que perguntam assim, mas há distinção entre pecado mortal e pecado venial? Eu ouvi de outras denominações cristãs que não há, que é a mesma coisa, pecado é tudo pecado. Pera lá, tem uma distinção que eu vou explicar com um exemplo prático. Eu chego para você e eu falo assim, você é um tolo. Ou eu chego para você e descarrego todo um fuzil no seu peito. Será que é a mesma coisa? Eu acho que não. Uma palavra é bem diferente de uma ação. Então é essa a diferença.
Um pecado venial seria como tolice, você ofender alguém de tolo, que é um pecado venial, aliás. E um pecado mortal seria descarregar um fuzil, matar alguém, né? E qual é a diferença de um para o outro para saber qual pecado a gente cometeu? Bom, como eu disse inicialmente, o pecado venial são faltas corriqueiras. Brigar com o irmão, impaciência, certas faltas assim são pecados veniais, são pecados leves. O pecado mortal, segundo o Catecismo da Igreja Católica, esse aqui acabo de mostrar, no número 1847, ele vai dizer que para um pecado mortal são necessárias 3 coisas: matéria grave, deliberado e voluntário. O que é isso? Matéria grave, precisa estar nos 10 mandamentos. Deliberado, você ter consciência que isso é um pecado. Voluntário, você cometê-lo. Por exemplo, alguém que mata, conscientemente mata. Ela sabe que é um pecado mortal, está no 4º mandamento da lei de Deus. Ela sabe que é errado, porque é crime, porque mata e tira a vida de outra pessoa, e ela mesmo assim comete. Aí é um pecado mortal. Salvaguarda algumas situações que cabe ao confessor esclarecer. Isso é um pecado mortal, que vai fazer, que vai dar como distinção aquilo que é muito pesado e outro que é aquilo que é pesado. Mas os dois não estão nos 10 mandamentos? Sim, mas um está indireto e outro está direto. E isso faz, querendo ou não, muita diferença. Graças a Deus, nosso Senhor instituiu a confissão. Então todos os pecados são perdoados, sejam veniais e mortais, ou eles quaisquer que sejam. Eles são todos perdoados na confissão. Basta que você faça um exame de consciência, que você veja que você cometeu um erro. Quem você ofendeu, primeiramente, foi a Deus, que ficou muito ofendido pela forma com que você agiu consigo mesmo, ou com o próximo, ou até mesmo com Deus. Tenha uma mudança de vida e crie coragem. Crie coragem, seja humilde primeiramente, porque humildade, segundo Santa Teresa, é a própria verdade. E a própria verdade reconhecer que pecou, que errou e pedir perdão para um sacerdote que está ali na função, em persona Christi, na pessoa de Cristo. Ele está perdoando os pecados. O padre é obrigado sob o sigilo sacramental, então ele não pode falar nada. Ele perdoa os pecados. Aí vem uma outra grande coisa que me pergunta, né? Mas Eric, eu vou confessar os meus pecados para um padre? Uma pessoa que peca, que erra como eu? Bom, eu convido você a abrir a sua Sagrada Escritura, seja ela qual for a sua editora, aí e você pegue, por favor, comigo no Evangelho de São João, capítulo 20, lá no 19. Você pode pegar, muda uma página ou outra de diferença, mas busque aí com o título de Aparições aos Discípulos. Número 19. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio pôr-se no meio deles e disse-lhe: A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhe outra vez: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Depois dessa palavra, soprou sobre eles, dizendo: Recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aquele a quem retiverdes, eles lhes serão retidos. Aí você deve estar se perguntando: mas isso aí é coisa de Bíblia de católico. Você está aí com a Bíblia Ave Maria, essas coisas não tem na minha Bíblia, eu sou testemunho de Jeová. Bom, para você que é testemunho de Jeová, meu irmão, eu tenho aqui uma Bíblia, coincidentemente, tradução do Novo Testamento das Escrituras Sagradas. Essa editora, não sei se você sabe, é a Testemunha de Jeová. Então, aqui você pode ver, abrindo aqui na primeira capa, você vai encontrar aqui traduções da versão inglesa de 1984, mediante consulta constante ao antigo texto, hebraico, aramaico e grego. Então quer dizer que eles fizeram uma revisão e nessa tradução eles fizeram uma tradução correta do grego.
Bom, você pode pegar comigo também lá em João capítulo 20, lá no versículo 21, se não me engano. Isso, 21. Acompanhe comigo, para você que tem aí a tradução Ferreira, João Ferreira, pegue que você vai ver que também está escrito na sua Bíblia protestante, na sua Bíblia que você tem aí consigo. Jesus, portanto, disse-lhe novamente: haja paz convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de quaisquer pessoas, ficar-lhes perdoados. Se retiverdes os de quaisquer pessoas, fica-lhes retidos. Então vocês veem aqui, nessa Bíblia, de uma denominação, que é a Testemunha de Jeová, que na verdade, se não me engano, nem é cristã, ela é uma seita, porque não aceita nosso Senhor Jesus Cristo como Rei, né, como Deus. Eles confirmando a mesma coisa que a nossa Bíblia católica, apostólica, romana, aquilo que 1500 anos, 1500 não, 2000 anos de cristianismo, nós pregamos, que é o perdão dos pecados. Então você vê que até mesmo as Bíblias dos nossos irmãos paralelos aí confirmam aquilo que a Igreja Católica sempre fez, que é o ato do sacerdote perdoar os pecados. Porque nosso Senhor está dizendo aí, como eu li, que ele está falando aos apóstolos. E quem são descendentes dos apóstolos, a não ser os padres e a igreja? A igreja, um outro vídeo eu falo sobre a sucessão apostólica. Mas aqui, essa Bíblia de outra denominação, como Testemunho de Jeová, está confirmando que o sacerdote ele pode perdoar sim os pecados e que eles são perdoados em nome de Deus. Então qualquer que seja seu pecado, meu irmão, mortal ou venial, não tenha medo de pedir perdão ao sacerdote. Vá, é muito bom. Só quem se confessa tem a experiência de sair de lá com uma leveza e uma serenidade espiritual muito grande e sentir a paz no coração, e o sacerdote vai te orientar como fugir do pecado e ter uma vida próxima de Deus. Eu desejo que Deus te abençoe, que você encontre a paz e que nosso Senhor Jesus Cristo possa cada vez mais trilhar o seu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.